Bom dia, gente. É, Espero que esteja tudo bem esse fim de semana. Não, que isso, não vamos não. Vamos abordar a respeito da introdução à teoria dos grafos, né? Eu sou o Davi, da equipe Amigos do Davizão. Vamos falar um pouco a respeito da definição, das formas de representação, percurso, né, no grafo, a questão do caminho mínimo e um pouco sobre a árvore geradora mínima. Bom, definição de grafo. O que tem que ter em mente? Um grafo, se vocês quiserem tirar dúvida também, coloca aí no chat que eu vou lendo aqui se precisar, tá? Qualquer hora aí, se vocês quiserem me interromper, fiquem tranquilos. Bom, um grafo nada mais é do que um tipo de estrutura de dados definido pelo conjunto, pelo par, né, de conjuntos V e A. De tal forma que V é um conjunto não vazio chamado de vértice, nada mais é do que os nós do grafo, né, cada, cada bolinha do grafo. E A é o conjunto de arestas, né, as conexões do grafo. É um par ordenado, né, do tipo U para V, né, UV ou VU, né? Só que tem que lembrar de tal forma que esses UV precisam pertencer aos vértices e se indica, dependendo do tipo de grafo, vocês vão ver que tem dois tipos de grafo, que vai mudar um pouquinho essa definição da aresta, porque pode haver uma indicação de uma aresta para outra, né, no caminho. Então, por exemplo, né, temos esse grafo, né, de exemplo, em que os vértices são Maria, Pedro, João e Luiz, né, cada bolinha do grafo, e as arestas, né, temos Maria para Pedro, Pedro para Maria, Joana Maria, Joana Pedro, Luiz Pedro e assim sucessivamente. Pode passar. Bom, tipos de grafo. O primeiro tipo de grafo aqui que eu gostaria de falar é o grafo orientado, né, ou direcionado, né, em que se diz que em que você tem um par, é um grafo VA, em que V é um conjunto finito de vértices e A é uma relação binária em V. Como assim uma relação binária? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, eu quero dizer que uma aresta, o V, ela sai do vértice U e entra no vértice V. Sempre que isso acontecer, você sabe que V é adjacente a U e não o contrário, né? Ainda, né, nesse tipo de grafo eu posso ter uma aresta indo para ela mesma, que é o chamado laço ou self-loop. Então, utilizando esse grafo aí do slide de exemplo, eu tenho, eu tenho aresta, por exemplo, de 0 para 1. Eu sei que 1 é adjacente a 0, mas 0 não é adjacente a 1. Não tem uma conexão que vai de 1 para o 0, que é o contrário do 0 até o 3. O 0 até o 3, eu tenho que 0 é adjacente a 3 e 3 é adjacente a 0. Há uma conexão do 0 para o 3 e do 3 para o 0. E eu também tenho que 2, né, o número 2 ali, ele é adjacente a ele mesmo. Ele é um laço. Pode passar. O outro tipo de grafo é o não orientado, em que eu tenho uma relação, digamos, bidirecional, né, quando eu não tenho uma indicação, né, da onde que de uma área do vértice ir para o outro, né? Ou seja, basicamente eu tenho que o conjunto de aresta UV e VU são o mesmo, representam a única aresta, né? Por causa dessa relação bidirecional, né? E aqui no caso o self loop não é permitido, porque eu não tenho, como eu havia falado, eu não tenho um direcionamento, né? E uma então é o seguinte, nesse grafo eu tenho que 0 é adjacente a 1 e 2, porque 0 está ligando a 1 e a 2, 1 é adjacente a 2 e 0, e o vértice 3 não possui conexões. Pode passar.
Bom, agora é um tipo de grafo que esse tipo ele pode ser orientado ou não, ou seja, ele pode ter né, esse grafo de exemplo que está aí, né, que esse tipo de grafo é um grafo ponderado. O que significa ser um grafo ponderado? Ele possui peso, né, relacionado associado às suas arestas. Né? Esses pesos podem indicar custo, podem indicar distância, que é o exemplo mais comum de grafo que vão ter em exercício, esse tipo de coisa. É um grafo ponderado. Né? Então, ele pode ser orientado ou não. Né? Esse exemplo que eu coloquei é um grafo orientado. Né? Então, você tem ali, por exemplo, o vértice 1 para o vértice 3, eu tenho um peso 10. Isso poderia indicar um custo, né? Sei lá, o custo de 10, a distância, sei lá, 10 quilômetros, né? E por aí vai. Pode passar. Bom, caminho entre vértices. O que seria um caminho entre vértices, né? Bom, vamos supor que eu esteja no vértice X. Um caminho, e eu quero chegar no vértice Y. Então, vamos supor, né, utilizando o exemplo que eu estou no 0, eu quero chegar no 2. Um caminho nada mais é que uma sequência de vértices conectados por arestas, né? Uma sequência de vértices V0, V1, V2 até o VK, de tal forma que o primeiro vértice dessa sequência seja o que eu estou e o último seja o que eu quero ir. Né? Lembrando que eu preciso passar pelas arestas. Eu não posso passar direto. Então, do 0 para o 2, por exemplo, nesse grafo de exemplo. Eu não posso fazer isso. Não há uma conexão direta do 0 para o 2. Né? Se eu fosse utilizar um caminho para chegar até o 2 iniciando em 0, eu poderia pegar o 0, 1, 2. Isso é um caminho. Né? O comprimento de um caminho é a quantidade de arestas que formam esse caminho. Então, 0, 1, 2, né, eu tenho comprimento 2. Eu tenho duas arestas, de 0 para 1 e de 1 para 2. Utilizando esse grafo de exemplo, eu tenho alguns caminhos, né, que poderiam ser 0, 1, 2, de 0 para 3, de 0, 1, 3, 0 e por aí vai. Outras características de caminho, né? Eu tenho outras 3 tipos de caminho, né? É um pouco mais específico isso aqui, é importante conhecer, mas não é algo tão prioritário, né? Que é a definição de caminho simples, caminho cíclico e caminho acíclico. Bom, um caminho é dito simples se e somente se todos os vértices dele são distintos. Ou seja, utilizando esse gráfico, quais seriam os caminhos simples? Né? Alguns exemplos. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 2, 3, por aí vai, 0, 3, né? Porque eu tenho todos os vértices distintos. Um caminho cíclico quando eu tenho que o primeiro vértice dele é igual ao último. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 0 é um caminho cíclico. Eu estou em 0, eu voltei para o 0, depois de de passar um conjunto de vértices. 2, 3, 0, 1, 2. Estava no 2, eu voltei para o 2. 2 para o próprio 2, né? Já que ele tem aquele laço. Estava no 2, voltei para o 2. É um caminho cíclico. Um caminho acíclico, então, é um que que o primeiro vértice não é igual ao último. Então, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 é um caminho acíclico. 1, 3, 0 é um caminho acíclico. E por aí vai. Pode passar. Bom, grau de um vértice. O grau Vocês vão ver que eu preferiria separar em parágrafo orientado e não orientado, mas a definição de grau ela é bem simples. Você tem um vértice, o grau nada mais é do que a quantidade de arestas que estão conectadas naquele vértice, seja chegando, seja saindo, né, em grafos orientados, ou que está incidindo no vértice, né, como o grafo não orientado. Então, basicamente, né, em grafos orientados, o grau ele é dado pelo número de arestas que saem do vértice mais o número de arestas que chegam no vértice. Então, por exemplo, qual que seria o grau de 1 dessa figura? Número de arestas que sai de 1. Tem uma por 3, tem uma por 2. Então, tenho duas arestas.
mais uma, que é que chega do zero. O grau de 1 é 3. Qual que seria o grau do 2? Eu tenho uma aresta que sai do 2 vai para o 3, uma que sai do 2 vem para o próprio 2, e arestas que saem e arestas que chegam. Eu tenho uma que chega do 1 e outra que chega do próprio 2. Por isso o grau é 4. Então o grau é uma definição bem simples. Pode passar. Já em um grafo não orientado, né, é a mesma ideia, é o número de arestas que incidem no nó, que estão conectadas naquele vértice. E tem uma definição importante que é quando eu tenho lembrando que isso também pode ocorrer em grafos orientados, né? Um vértice ficar sozinho, né? Eu digo que ele está isolado, quando o grau dele é zero, quando ele não tem conexão com nenhum outro vértice daquele grafo. Então, por exemplo, aí, utilizando esse exemplo, o grau de 3 é zero. Eu digo que 3 é um vértice isolado. Qual que seria o grau do zero? O grau do zero é 2, né? Está fazendo conexão com 1 e com o 2. O grau de 1 é 2 também. Por quê? Conexão com 0 e com 2. Que é aquela relação bidirecional. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, sim. Tá. Eu sou o Giovanni e eu vou comentar um pouquinho sobre as formas que a gente tem de representar computacionalmente os grafos. A primeira forma é a matriz de adjacência. A matriz de adjacência ela é basicamente uma matriz de zeros e uns, né? É uma matriz booleana, é uma matriz quadrada, inclusive, de ordem n, onde n é o número de vértices, né? Ou o número de nós que o grafo tem. E a ideia ela é bem simples. Ali eu coloquei, então, inclusive, CADJ, né? Que é de Adjacency Matrix, ou a gente pode só falar C, né, na matriz, na posição IJ, eu tenho true, significa que há uma aresta de I para J. Se, né, na matriz na posição IJ, eu tenho false, significa que não há uma aresta, né, do nó I ao nó J. E quando o grafo ele é não direcionado, ou seja, quando não tenho a setinha, que tanto faz eu falar de I para J quanto de J para U, a matriz é simétrica. Isso significa que na posição IJ, se eu tiver true, na posição JI, eu vou ter que ter true também, né, para indicar que eu tenho uma aresta que vai de I para J e eu tenho uma que vai de J para I, que é a mesma, a gente não faz distinção. É como se não, né? Quando o grafo ele é não direcionado, as arestas elas não são par-ordenados, né? Não são pares ordenados, porque tanto faz. A gente pode falar de I para J, de J para U, que vai representar a mesma coisa. Quando é direcionado, a gente faz só de I para J mesmo, e de J para I vai ser uma coisa diferente. Certo? Né? A gente vai ter as setinhas, inclusive. Quando não tiver setinha, é não direcionado. Também, além, né, eu coloquei ali como true e false, que é booleana, mas eu tinha falado que é de zeros ou uns, né, porque a ideia é a mesma. Eu posso colocar ali, fazer uma matriz de integer, uma matriz booleana, uma matriz de char. A ideia é ter uma forma para dizer que, tem um vértice, tem uma aresta que liga esses dois vértices, ou não tem uma aresta que liga esses dois vértices. Pode passar. Tá, aqui a gente tem um exemplo. Perceba aqui que do vértice... eu não estou com o mouse aqui para colocar. Mas do 0 para 1, né, tem uma aresta. E aqui na tabelinha, quando eu venho aqui na linha 0, na coluna 1, eu vou ter 1. Mas quando eu venho aqui na coluna 0, na linha do 1, eu não tenho 1. Por quê? Eu tenho um caminho de 0 para 1, mas eu não tenho um caminho de 1 para 0. Ele é direcionado. Né? A ideia é essa. Se fosse, né, não orientado, quando viesse na coluna 0, na linha 1, era para ter 1 também, porque quando eu venho na linha do 0, na coluna 1, eu tenho um 1zinho indicando ali que tem uma aresta. O resto aqui a gente só tem o exemplo de 1 para 2, que tem uma aresta, né? Então quando eu venho na linha 1, coluna 2, eu vou ter o valor 1. Quando eu venho aqui, de 2 para 0, na linha 2, coluna 0, eu vou ter o valor 1. E de 3 para 2, na linha do 3, na coluna do 2, eu vou ter valor 1. Pode passar. Uma das vantagens dessa forma de representar é que é uma implementação simples. É a matriz que a gente conhece desde a introdução a algoritmos. Não tem
muito ali o que adicionar. É uma matriz de 0, 1. Né? E todos os algoritmos que a gente trabalha, que a gente vai inclusive comentar daqui a pouco, por exemplo, o Dijkstra, se a gente fazer BFS, DFS, dá para implementar com essa forma de representação também. Né? Porque a gente vai comentar que tem mais uma que é, inclusive, a mais utilizada, já dando um pequeno spoiler. A desvantagem é que os algoritmos que a gente consegue aplicar também nessa representação, eles não são tão eficientes com essa representação. Um dos motivos é que quanto mais vértices você tem, maior é a dimensão da matriz. Né? Então, imagina que você tem 15 vértices, né? 15 nós. Você vai ter uma matriz 15 por 15. É óbvio que você não vai ocupar todos esses espaços de memória, né? 15 por 15 dá 225, se eu não me engano, espaços de memória. Você não vai usar tudo isso. Às vezes os grafos eles vão ter poucas conexões, você vai ter um monte de espaço ali alocado à toa. Né? E na hora, por exemplo, de você... eu estou na linha 1 ali e eu quero verificar todas as colunas que tem o valor 1. Ou seja, do nó 1, eu quero verificar ali todas as colunas, né, todos os nós que tem uma ligação a ele. Imagina que eu tenho 15 linhas, né, 15 colunas também. Se eu estou ali na linha do 1, eu tenho uma conexão só lá na coluna 14, para eu achar essa conexão, eu vou ter que passar a linha inteira, né, para fazer o percurso inteiro ali, por todas as colunas até chegar lá. Essa é uma das desvantagens. Agora pode passar. A gente chegou aqui na forma mais comum, né, e mais eficiente, que é a lista de adjacências. Na lista de adjacências, cada nó, né, ou cada vértice, vai armazenar uma lista de vértices adjacentes. Adjacente significa que tem uma aresta que liga esse nozinho ao outro nó. Então, por exemplo, se eu tenho o nó U e o nó V, né, eles são adjacentes se tem uma aresta UV. Né, eu acho que já foi comentado, mas só reforçando aqui. Então, eu vou ter ali, no nozinho 1, eu vou guardar uma lista com todos os nós adjacentes, inclusive V, que eu acabei de falar, né, a gente pode pensar. Em grafos não direcionados, a gente tem, por exemplo, uma aresta UV. Ela é armazenada 2 vezes na lista. Eu vou ir na lista de U e vou armazenar V, e eu vou na lista de V e vou armazenar U. Né? Porque como não tem a direção, não tem a setinha, a aresta tanto faz eu falar UV e VU, e a gente sempre faz assim também computacionalmente. A gente coloca os dois nas duas listas, ou a gente coloca lá, como eu tinha falado, na matriz, né, a gente faz uma simetria. Pode ser implementado por vetor de lista, ou até um vetor de vetores, né, que eu coloquei aqui, ó, list de int, né, uma lista de inteiros, adj list, e aí eu crio um vetorzinho com, né, o número de nós. Ou seja, eu vou ter um vetor com uma posição para cada nó, e cada posição vai ser uma lista. A gente vai ter uma representação agora, pode passar? Ajuda a ficar mais visível. Aqui eu tenho um grafo, né, e do lado aqui eu tenho o vetor e as listas para a gente entender. A posição aqui 1 do vetor representa o nó 1 aqui do nosso grafo, que é não direcionado, né, a gente está vendo que não tem setinha. Está vendo que eu tenho uma aresta de 1 para 2? Né? Então aqui, na posição 1, eu vou ter, na nossa lista encadeada dessa posição, o nozinho 2 aqui, está logo em primeiro, inclusive. Mas também esse caminho não é direcionado, essa aresta, né, esse grafo, não é direcionado. Então essa aresta pode ser vista como 2, 1 também. E se você for embaixo, né, na posição do 2, a gente vai ter o nozinho 1 ali, logo na primeira posição também da nossa lista encadeada. Você pode ver que aqui a gente já ganha, né, em alocar somente o espaço que a gente precisa. Pode passar, que a gente vai ter que comentar sobre isso de novo. A vantagem é que a gente pode iterar pelos nós adjacentes mais facilmente, né? Não vai ter posição vaga de memória na hora que a gente for iterar, a gente vai passar pela lista encadeada e só vai passar ali pelos nós que realmente, né, posições que realmente são nós, eu quero dizer. Não vai ter nada vazio ali para atrapalhar.
Então, os algoritmos de grafo eles se tornam mais eficientes. Uma desvantagem que pode ser vista ou não como uma desvantagem é que é mais complexa que a matriz de adjacência, mas essa complexidade não é muito significativa. Pode passar? Bom dia, eu sou o Luiz. Tá todo mundo ouvindo? Bom Sim, dia, estamos claro. ouvindo. Bom dia. Sim. Obrigado. Agora vamos falar de coisa boa, agora vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos. Já que a gente já sabe o que é um grafo e como representar, a gente precisa falar de como a gente pode usar essa estrutura ao nosso favor, acessar as informações que a gente tem em cada vértice e relacionar elas com as conexões das arestas. Para isso, a gente vai precisar percorrer esses vértices a fim de recuperar e processar essas informações para resolver vários problemas. O primeiro algoritmo que a gente tem é a DFS, a Depth First Search, ou busca em profundidade. Esse é um algoritmo bem simples que permite com que a gente visite todos os nós do nosso grafo, normalmente uma única vez. A gente vai criar um vetorzinho auxiliar para permitir isso daí. E a gente vai explorando ele a fundo, ou seja, a gente vai pegar um caminho do nosso grafo e a gente vai explorar o máximo dele possível, entrar o máximo a fundo até a gente não encontrar mais vértices adjacentes dos nossos vértices nas arestas, ou a gente achar um vértice que a gente já visitou. Se isso acontecer, a gente vai voltar no vértice anterior e vai fazer a mesma coisa até o final. A gente implementa esse algoritmo de duas maneiras. Uma não tão usual, que é uma forma iterativa com o auxílio de uma pilha. A pilha, ela funciona na ordem de filo, que é first in, last out, ou o primeiro que entra é o último a sair. Então, a gente colocaria os vértices na ordem que a gente for visitando, e o último vértice que a gente colocou é o que a gente visita primeiro. A BFS vai mudar um pouquinho, já dando spoiler, mas enfim. Ou a gente pode implementar ele de forma recursiva. Essa recursão, ela vai emular essa pilha, de certa forma, para a gente conseguir avançar no nosso grafo. A gente usa a DFS sozinha, ela não é tão útil, porque a gente só vai visitar os vértices do nosso grafo e a gente não vai fazer nada. A gente precisa resolver os problemas com isso. Então, se a gente conseguir otimizar ela para resolver esses exercícios, achar um processamento útil, ela se torna bastante simples, eficiente e muito útil para a gente. A gente usa ela para encontrar caminhos num grafo, seja tipo de um nó A até um nó B, ou todos os caminhos de forma exaustiva no nosso grafo. A gente pode contar as componentes conexas, que são aquelas que necessitam muito uma da outra, ou detectar ciclos no nosso grafo. A complexidade desse algoritmo é V mais A, O de V mais A, onde V é o nosso número de vértices e A é o nosso número de arestas. Porém, isso é para a nossa lista de adjacência. Quando a gente fala de matriz de adjacência, muda um pouquinho, que é o V quadrado. E isso acontece porque na anotação do Big O, que é a que a gente usa, a gente considera o pior caso. E no pior caso, a gente teria que passar todas as arestas para todos os vértices. Pode passar o slide, por favor? Aqui a gente deixou um pseudocódigo para tentar deixar mais fácil. Tem uma implementação em C++ mais tarde, mas é para a gente entender mais ou menos como funciona. Então, o algoritmo. A gente vai pegar o nosso grafo. Para cada vértice U que pertence ao nosso grafo, a gente, quando chama a nossa função DFS, vai marcar ele como visitado, naquele vetor auxiliar. E a gente vai passar para cada aresta que pertence a esse vértice, na nossa lista de adjacência, a gente verifica se ela não foi visitada. Se ela não foi visitada, a gente faz o processamento necessário, a gente marca o vértice como visitado, e a gente aplica a nossa DFS direto nesse vértice. Para a gente exemplificar isso, pode passar o slide, tem algumas coisinhas. Então, supondo esse gráfico que a gente tem, com esses vértices, essas arestas, iniciando do vértice 0, a gente vai pegar um vértice arbitrariamente para poder avançar no nosso grafo. Então, ali no 0, a gente poderia ir para o 1, para o 3 e para o 8. Dependendo da ordem que a gente salvou isso no nosso algoritmo na lista de adjacência, ele vai visitar algum primeiro. No nosso caso, a gente vai para o vértice 1. Do 1, a gente vai poder voltar para o 0 ou ir para o 7, mas a gente vai acabar indo para o 7, pode ir para o próximo. Perfeito. Do 7, a gente também pode voltar para o 1 ou ir para o 2, mas a gente vai continuar nosso caminho indo para o 2. Você percebe que ele segue um caminho, ele não se importa muito em visitar todos aqueles vértices do 0 ou do 1, do 7. Ele só vai seguindo o máximo que ele puder. Se ele chegar no 2, eu acho que a gente não tem exemplo, mas supondo que ele chega no 2, a gente avança para o 5. Do 5, a gente vai para o 6. Chegou no 6. A gente não tem mais ligação, a gente não tem aresta, a gente não tem para onde ir. Ele marcaria o 6 como visitado e ele voltaria para o 5.
Do 5, ele pode ir para o 2 agora. Só que o 2 já foi visitado também. Então não tem muito o que a gente fazer. A gente já processou o vértice, a gente simplesmente volta para o 2. Do 2, a gente continuaria para o 3. Do 3, a gente poderia ir para o 4, que é uma solução viável. Ou a gente poderia voltar para o 0. Só que o 0 também foi visitado. Então a gente não vai fazer isso. A gente continuaria para o 4. Do 4, a gente iria para o 8. O 8 voltaria para o 0. Ele foi visitado. Não teria como. Voltaria para o 8. A gente poderia voltar para o 4. O 4 também teria sido visitado. Não teria como. Nisso, a gente visitou todos os vértices do nosso grafo, a gente fez todos os processamentos que a gente precisava para o nosso problema, o algoritmo acabou. Pode passar. A gente deixou também a representação gráfica do uso da pilha, caso alguém tenha interesse. Ela funciona um pouquinho diferente, mas não tanto. No começo do algoritmo, a gente vai empilhar o nosso vértice do começo, ali na nossa stack. Pode avançar. A gente avança ele, tirando ele, passando a mesma coisa por todos os vértices adjacentes, só que nesse caso a gente vai empilhando esses vértices adjacentes. Então, a gente pegou o 8, o 3, o 1, e quando a gente for agora visitar o próximo, como a nossa stack, ela pega o first in, last out, o primeiro que entra é o último que sai, o 8, supostamente a gente teria que visitar o 8, mas não. O topo da nossa lista é o 1. Então a gente tira ele, pode passar, processa ele, coloca todos os vértices adjacentes, a gente teria que colocar o 0 e o 7, a gente não coloca o 0 porque a gente já visitou ele, a gente já marcou ele como visitado, então a gente coloca o 7 na nossa pilha, e continua a mesma coisa, a gente sempre vai tirando no começo da pilha, colocando os vértices adjacentes ao vértice que a gente está na pilha, e fazendo isso sucessivamente. Pode passar o slide, por favor. Eu só queria comentar um negócio, que essa escolha da pilha é pouco arbitrária, né? Nesse caso de exemplo que colocamos, fizemos um caso crescente, né? Como assim? Ele coloca ele coloca no topo da pilha os menores números, né? Relacionado ao vértice. Né? Então, por exemplo, quando eu estava no vértice 0, ele colocou na pilha, nessa ordem, ele colocou 8, 3 e 1. Né? Eu poderia facilmente colocar 1, 3 e 8 também, e visitar o 8. Mas aí é uma questão mais de escolha. Né? Exato, depende muito da ordem da nossa lista de adjacência. Pode passar, Luiz. Aqui a gente tem uma implementação dele em C. Nesse caso, a gente primeiro teria que inicializar a nossa DFS. Então, a gente tem um vetor auxiliar para inicializar aquele visitado. A gente pode fazer esse vetor auxiliar como... Ali embaixo, Luiz, na verdade. A função de baixo, exato. A gente pode... Ele seria um vetor booleano. Então, a gente precisa de dois estados, que é o não e o sim. No caso, a implementação é com inteiro, então a gente preenche ele de zeros, porque nenhum nó é visitado no começo. E a gente também tem um outro vetor, que nesse caso, a nossa DFS ela vai guardar os nós que... o nó origem dos nós que a gente está visitando. Então, a gente tem o nó destino, no caso do nosso grafo anterior, tipo, o 0, se a gente fosse visitar o 1, a gente marcaria que a gente foi para o 1 do 0, que é aquele vetorzinho P. A gente inicia ele com -1, porque no nosso vetor, o nosso nó inicial, a gente simplesmente não tem um precedente. E aí a gente aplica a nossa DFS no nó que a gente quiser, a gente marca ele como visitado, como a gente tinha falado, e para cada um dos nossos vértices, ali tem o grauzinho, a gente já soube que o grau é a quantidade de arestas que incide no nosso vértice. A gente vai ver se ele está visitado. Se ele não tiver visitado, a gente processa, no caso, guarda o nó pai dele, e aplica a DFS nesse nó direto. Pode passar. O segundo algoritmo que a gente vai ver agora é a BFS, ou Breadth First Search, ou busca em largura ainda, que ela é parecida, mas nem tanto com a nossa DFS. E o que ela faz? Ela vai explorar sistematicamente cada um dos vértices alcançáveis a partir de um vértice inicial S. A gente consegue computar o menor número de arestas de S para cada um dos outros vértices do nosso grafo. Na DFS, quando a gente encontrava um vértice, a gente sempre visitava ele primeiro sem pensar. A gente só ia entrando, por isso que é a profundidade. Aqui, a gente vai ter que pegar todos os vértices do nosso vértice original, os vértices adjacentes, a gente vai passar por todos eles primeiro,
processar eles para depois continuar a andar no nosso grafo. A implementação dela é só iterativa, com auxílio de uma fila. A fila, ela usa a ordem FIFO, que é First In, First Out. Então, o primeiro elemento que a gente colocar ali, o primeiro nó que a gente inserir nela, vai ser também o primeiro a sair. A gente pode usar ela para checar se existe um caminho entre um nó e o outro, de maneira a retornar o menor caminho do nosso nó origem para cada um dos vértices do nosso grafo, ou que é o caso que gerou, tecnicamente, o Dijkstra. O Dijkstra, fundamentalmente, ele é uma BFS, só que tem algumas modificações. A gente vai ver isso depois. E também para árvore geradora mínima, que é o caso do algoritmo de Prim. Ele também usa uma BFS para fazer as ligações. O Luiz também vai falar sobre isso. E a complexidade do algoritmo é a mesma do passado, que é O de V mais A, enfim. Obrigado, Luiz. O pseudocódigo, ele muda um pouquinho aqui. Então, a gente vai pegar uma fila Q, a gente vai enfileirar o nó inicial que a gente quer e marcar esse nó como visitado naquele vetor auxiliar. Enquanto existirem nós na nossa fila, ou seja, enquanto a gente tiver lugares para visitar, a gente vai desenfileirar a nossa fila, pegando o vértice U, que é o primeiro da fila, e para cada vértice adjacente desse, a gente vai fazer a mesma coisa da DFS. A gente vai ver se ele foi visitado. Se ele não foi visitado, a gente processa, marca como visitado, e nesse caso, a gente vai enfileirar ele. Então, a gente sempre vai estar colocando novos nós, a não ser que a gente não consiga por ele ter sido visitado, ou a gente não tenha nós adjacentes, enquanto a nossa fila não for vazia. Para exemplificar isso, também temos um exemplinho, pode passar, Luiz. Então, é o mesmo grafo de antes, só que agora vai mudar um pouco a ordem de visita. A gente tem o nó inicial 0, a gente coloca ele na nossa fila, e a gente vai processar ele. Então, a gente pode passar, tira ele da fila. Para cada vértice adjacente dele, a gente vê se eles foram visitados. Então, 8 não foi visitado. A gente processa ele, marca como visitado e coloca na fila. 3 não foi visitado. A gente visita ele, processa ele, marca como visitado, coloca na fila. 1 não foi visitado. A gente processa ele, marca como visitado, coloca na fila. Nesse caso, a gente foi para o 1 primeiro, porque é a ordem da nossa lista de adjacência. Mas isso depende muito do exercício, depende muito de como a gente montou o grafo. Perfeito. Processamos todos os vértices adjacentes do 0, a gente volta para a nossa fila. Vamos para o vértice 1. A gente tira ele, porque foi o primeiro que a gente colocou, e a gente faz a mesma coisa. O vértice 1 a gente pode ir para o 0, porém o 0 já foi visitado. Então a gente não coloca ele na nossa fila. E a gente pode ir para o 7. A gente coloca ele na nossa fila e continua. Lembrando que a DFS, se a gente usasse a stack, o próximo vértice que a gente iria visitar seria o 7, porque a gente tiraria o último elemento que a gente colocou. Como é a fila, a gente vai para o 3 nesse caso, porque ele vai seguir a ordem da fila certinho. Então sempre vai saindo. Fazemos a mesma coisa para o 3, visitando o 2, o 4. Pode passar, a gente tira o 8 da fila. O 4 já foi visitado pelo 3, então a gente não precisa colocar ele na fila. Pode continuar, Luiz. Tiramos o 7, visitamos o 7, a gente já visitou todos os nós que a gente precisava ali, pode continuar. E aqui a gente tem uma implementação que ela também guarda os nós precedentes que a gente tinha, mas também ela serve para a gente ver a distância de um vértice específico do nosso vértice inicial. Então a gente faz a mesma coisa. A gente vai iniciar um vetor auxiliar com zeros e uns, para a gente saber se aquele vértice foi visitado ou não. A gente vai inicializar aquele outro vetor para a gente saber sobre os nós precedentes, de onde a gente veio para chegar até aquele nó. E aqui a gente tem também o vetor de distância. Esse vetor de distância, a gente pode iniciar ele com 0, do nó onde a gente está, para poder marcar o resto. E perfeito, a gente segue aquele pseudocódigo. A gente marca o vértice inicial com 1, que ele vai estar sendo visitado, coloca ele na fila. Enquanto a nossa fila não for vazia, a gente desenfileira o primeiro, que seria o inicial, dá um pop na fila, ou seja, a gente tira aquele elemento da fila, e para cada vértice adjacente, a gente vai ver se ele foi visitado. Se ele não foi visitado, marcamos como 1. A gente, no vetor de distâncias, pegamos a distância desse vértice, vai ser igual à distância do vértice que a gente está, mais 1, que a gente só está andando um espaço. Marcamos de onde a gente chegou nesse vértice, então do 7 a gente teria chegado no 1, do 0 a gente teria chegado no 1, a gente teria chegado no 0, enfim, e a gente coloca esse vértice
destino na nossa fila, enquanto ela não... E a gente repete isso enquanto ela não for vazia. Pode passar. Voltei aqui, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre o problema do caminho mínimo agora, ou do caminho mais curto, né? E para esse problema em específico, a gente utiliza um grafo ponderado, né, um grafo valorado também, que é um grafo na qual as arestas elas têm um custo, né? Já foi apresentado. Um custo, um peso, um valor. Esse custo, o peso, o valor pode ser visto como uma distância, como um tempo. Na verdade, pode ser visto como... depende do seu problema, né? Em geral, a gente vê como tempo ou distância, nos problemas de caminho mínimo. E a ideia é encontrar o menor caminho entre dois nós. Entre o nó inicial, né, e um nó final, ali, um nó destino. O menor caminho é o caminho que tem a menor soma, né, dos pesos de todas as arestas que formam o caminho. Né, e dois exemplos de algoritmos que a gente tem aqui, que são os mais utilizados para esse tipo de problema, é o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Bellman-Ford. O algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, ele encontra o menor caminho, né, de um nó inicial S até todos os demais vértices ou nós do grafo. Não só de um deles. Ele faz o trabalho de encontrar para todos. Ele tem uma abordagem gulosa, então ele escolhe sempre a melhor solução local. E para fazer isso, ele emprega uma técnica que é a técnica de relaxamento das arestas, que a gente vai comentar um pouco mais sobre essas duas coisas na representação. Acho que fica mais visível, né, a ideia de relaxamento. E funciona somente para quando todos os pesos forem positivos. Ele não vai dar certo quando você tiver um peso negativo, e aí você vai utilizar Bellman-Ford. Já indo, pode passar. Aqui temos um pseudocódigo. A ideia de Dijkstra, na verdade, lembra bastante uma BFS. É praticamente uma BFS com algumas peculiaridades. Uma delas é que a gente usa uma fila de prioridades e que a gente trabalha ali com a distância, né, usando o peso das arestas. Como que a gente começa? A gente vai começar inicializando, né, um vetorzinho de distância e um vetorzinho de π. O vetor de distância, ele vai guardar qual que é a distância para eu chegar em determinado nó. A gente vai iniciar o algoritmo colocando que a distância para cada nó é infinita. Na prática não é infinito mesmo, a gente dá um define lá de infinito, né, infinite, ou infinity, e coloca um valor bem mais alto, né, do que os valores envolvidos ali no problema. E como, né, não tem o π, ele vai armazenar o elemento anterior, né? Por exemplo, para eu chegar num nó V, eu vim de um nó U. Então, o π de V é U. Essa vai ser a ideia. Como ali no começo não tem nenhum π ainda, a gente vai colocar tudo como -1. Aí a gente vai, né, a gente vai setar a distância do início para 0, né, atribuir a distância do nó ali inicial, que a gente vai ter que ter um início para 0. A gente vai adicionar essa distância do início, e o início é uma fila de prioridades, né, vai ser um parzinho, a gente vai usar um pair. É uma fila de pairs, né? Pode passar. E aí, enquanto a nossa fila não estiver vazia, a gente vai retirar o menor, né? A fila de prioridades, ela é uma fila particular, porque ela ordena os elementos que estão na fila de acordo com a prioridade. No caso ali, como a gente utilizou dois valores, né, a distância e o nó, que eu estou guardando a distância, ele vai ordenar de acordo com a primeira, de forma que ele vai guardar sempre a menor, né, distância em primeiro lugar, nesse caso. E aí o que eu for remover vai ser sempre a menor distância. E então eu vou remover esse Uzinho, né, e retira a menor distância. Para cada vértice V vizinho do vértice U, se a distância de U mais o peso que eu tenho de U até V for menor que a distância de V, a distância de V vai passar a ser a distância de U mais o peso de UV. Isso daqui é o relaxamento que eu estava falando, que também pode ficar meio confuso aqui, né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho como que fica, né, num grafo mesmo, um exemplo real. A gente vai passar pelo grafo fazendo,
O pai de V aqui é o U, e a gente vai adicionar a distância de V e V a nossa fila de prioridades, né, e vai ficar aqui enquanto a gente não passar por todos os nós que tem aí no grafo. Depois, o nosso retorno ali é a distância, né, o vetorzinho de distâncias, e aí eu consigo saber, por exemplo, tendo não só ali uma inicial, mas tendo um nó de destino também, eu consigo saber qual que é a menor distância, e esse vetor pi, ele é importante porque com ele eu consigo não só dizer qual é a menor distância, né, qual é o valor ali do menor caminho, mas mostrar o menor caminho, né, eu consigo utilizar ele para pegar quais são os nós que eu tenho que passar para chegar de um dado ali nó S de início até um nó T de destino. Pode passar. Aqui é a representação gráfica. Qual que é a ideia? A gente começa, como eu falei, que a distância aqui, ó, eu escolhi um source, né, o meu início, como sendo esse nó aqui, 0. Então, a distância até eu chegar nesse daqui é 0, porque eu já estou nele, eu vou começar nele. A todos os outros eu vou colocar uma distância de infinito, né? Pode ver que tem o inf em vermelho ali em cada nó, né, que é a distância, e aqui tem a tabelinha também, né, para os nós de 0 a 5, a estimativa inicial do vértice 0, né, que é o meu inicial é 0, porque eu já estou nele, e de todos os outros é infinito, né, que é o maior possível, pode passar. Ali, a partir do nó inicial ali, a gente vai olhar para os dois adjacentes, que no caso é o 1 e o 2, e aí eu já vou atualizar a distância, né, porque a distância pro 1 antes era infinito, mas eu consigo chegar no 1 a partir do nó 0, né, essa aresta aqui de 0 para 1, com um peso de 2. Então já não é infinito, agora é 2. E eu faço a mesma coisa de 0 para 2. Eu tenho um peso ali de 2. Agora eu consigo chegar de 0 até 2 com um peso ali de 2 e não infinito, com uma distância ali de 2. Pode passar. Obrigado por representar com o mouse. Tá. Aqui, como é uma fila de prioridades, ele vai pegar, né, o próximo para analisar sempre sendo menor, no caso aqui como os dois que eu tinha analisado antes eram 2 e 2, né, eu vou vir aqui para, não vai fazer diferença, eu vou vir aqui para o 1, e aqui do 1 eu tenho o 2 de novo, né, um caminho 3, só que aqui eu não vou fazer nenhuma atualização, nenhum relaxamento, por quê? De 0 para 1 eu tenho 2, e de 1 para 2 por esse caminho aqui eu vou ter 3, e vai ser maior do que o que eu já tenho para chegar no 2, que é 2. Mas eu também tenho de 1 para 3. De 1 para 3 eu vou ter 2. E como eu não tinha nenhum caminho antes, né, para chegar em 3, agora eu vou ter 4. E eu atualizo ali na tabelinha também. E também, né, os precedentes a gente já está colocando. A gente tem 0 e 0 para 1 e 2, né, que eu uso o 0 para chegar no 1 e no 2. E para chegar no 3 agora eu usei o 1. Pode passar. Agora eu passo aqui para o 2, né, para analisar o 2. Do 2 eu não tenho caminho para o 1, porque é direcionado, né, então tem que seguir as setinhas também. Eu tenho só um caminho para o 4, que vale 2. E como para o 4 antes a minha distância ele era infinita, eu vou atualizar, né, com esse 2 aqui. Só que eu tenho de 0 para 2, né, uma distância de 2, e de 2 para 4 uma distância de 2 que eu vou acumulando. E aí eu vou ter 4 ali na tabelinha como estimativa, e eu cheguei no 4 a partir do 2, que é o precedente. Certo. E aqui, por último, eu vou vir aqui no 3, né, para analisar. Do 3 para o 4 não tem caminho, né, porque é direcionado. Mas eu consigo analisar aqui o 5, que eu vou ter um peso de 2. E aí, como eu tinha 2 para chegar de 0 para 1, 2 para chegar de 1 para 3, eu vou pegar mais 2 aqui, né? Eu vou ter 6. 6 é menor do que o que estava ali, que é infinito, eu coloco 6. E eu cheguei ali nessa estimativa de 6, o meu precedente foi o 3, né? Foi o nó 3. Pode passar. Aí a gente vai pegar para analisar o 4, né? Mas o 4 aqui, o caminho que ele me oferece é 3, não vai ser menor do que o que eu já tenho lá. Então eu vou ignorar. E o caminho que ele me oferece é 5, também não vai ser menor, então eu vou ignorar. E acabou o algoritmo. Se eu quisesse saber agora
o menor caminho de 0, né, do nó 0 até o nó 5, eu sei que o menor caminho é 6. E aí eu poderia utilizar os precedentes para descobrir qual que é esse caminho, né? Como eu tenho aqui, ó, em 5, eu cheguei em 5 a partir do 3, então eu sei que antes dele veio 3. Aí eu venho aqui no 3. No 3 eu cheguei a partir do 1, eu vou lá no 1, no 1 eu cheguei a partir do 0. Então qual que é o caminho? 0, vem para 1, vai para 3, vai para 5. Ou seja, 0, 1, 3, 5, aqui no grafo mesmo dá para ver, que é, né, o caminho até com setinhas aqui, né? 0, 1, 3, 5. Perfeito. Aqui a gente tem uma implementação, pode ver que ela é bem parecida com a implementação de BFS. A única diferença aqui é que a gente vai usar uma priority queue, né, uma fila de prioridade, com um pair, que vai ser o que eu falei, é o peso, né, a distância e o vértice, né, que eu estou guardando a distância. Eu vou inicializar tudo, né, todas as distâncias com infinito. Eu vou inicializar o meu vetor ali de pais com -1. Eu vou guardar ali o meu D inicial como sendo 0 inicial. Eu vou entrar ali no meu while e vou ir desempilhando. E o processo é sempre pegar ali do topo da fila o elemento que está guardado, tirar esse elemento da fila, e aí passar por todos os elementos, todos os nós adjacentes, fazendo o relaxamento, né, que é verificando se o caminho que eu tenho até S, mais o peso, vai ser menor que o caminho que eu tenho até T. E aqui tem um problema, que é um problema que a gente fez no último contest, que ele é praticamente só, né, pegar e aplicar Dijkstra mesmo, que é o problema sending email. É 10986 do UVA. Existem N servidores CMTP conectados por cabo de redes. Cada um dos cabos M conecta 2 computadores e tem uma certa latência medida em milissegundos necessária para enviar uma mensagem, né, de e-mail. Qual é o menor tempo necessário para enviar uma mensagem do servidor S para o servidor T ao longo de uma sequência de cabos? Suponha que não haja atraso. Então a ideia aqui é que cada um dos computadores vai ser um nó, né? Cada M aqui é uma aresta, né, que conecta 2 computadores. A essa aresta eu vou ter uma latência, que vai ser o meu peso, e eu tenho aqui um servidor S inicial, um servidor T final, eu vou querer achar o menor caminho. Só aplicar Dijkstra. Bom dia pessoal, eu sou o Luiz. Eu vou falar um pouco sobre árvore geradora mínima, que é o seguinte: agora que você já tem um conhecimento básico de como representar um grafo através de matriz de adjacência, lista de adjacências, vocês já sabem o que é um grafo não orientado, conexo, ponderado, a gente pode entrar nessa definição. Uma árvore geradora mínima, a gente tem que, dado um grafo inicial, o grafo do seu problema, que ele seja não orientado, convexo e ponderado, ou seja, tenha pesos, e que ele seja formado por uma dupla ordenada, que é representada por um conjunto de vértices e o conjunto de arestas, a sua árvore geradora mínima é um subgrafo de G, do seu grafo principal, que ele é denotado por uma dupla ordenada, na qual você tem os seus vértices, que são os mesmos vértices, eles têm que ser os mesmos vértices do seu grafo original, eles não mudam. Já as arestas podem mudar, a quantidade de arestas que você vai ter no seu subgrafo, ela pode ser alterada. Mas o importante mesmo é que esse meu subgrafo, ele contenha todos os vértices que existiam em G, e essas arestas que vão ligar esses vértices, eles têm que ter o menor peso total final, ou seja, depois que você somar todos os pesos dessas arestas, você vai ter um peso mínimo, um menor peso. Os algoritmos mais usuais são o de Kruskal e o de Prim. Esses algoritmos, eles são gulosos. Então, em cada iteração, ele abocanha a aresta que parece mais promissora naquele momento. Aí a gente entra num conceito que chama aresta segura. Esse conceito é o seguinte: é uma aresta que você pode inserir no seu subgrafo, nessa sua árvore geradora mínima, e que ela não afeta a formação da sua árvore geradora mínima. Tá? Cada um desses dois algoritmos, eles possuem uma abordagem diferente do que ele considera uma aresta segura. Vamos passar aqui para
para o algoritmo de Kruskal. Ele considera uma aresta segura, uma aresta UV, que possui o menor peso, tá? Você vai olhar seu grafo inteiro e você vai na aresta que tem o menor peso dentre eles. E que já não tenha sido inserida e que não forme ciclo. Eu esqueci de explicar a definição de uma árvore, que é muito importante, tanto que o nome é árvore geradora mínima. Uma árvore, ele é um grafo não orientado, conexo e acíclico, tá? O seu grafo, ele pode ter ciclos, mas na hora que você for fazer o seu subgrafo, a sua árvore geradora mínima, ele vai ser acíclico. E um conjunto de árvores forma uma floresta. Esse algoritmo, ele tem uma complexidade de O a log de V, onde A é o número de arestas e V é o número de vértices do seu grafo principal. Ele utiliza uma estrutura de dados auxiliar que se chama disjoint set, ou conhecida como union find também. Ele armazena vários conjuntos disjuntos de vértices. Então você tem o seu grafo com todos os seus vértices e cada um desses vértices do seu grafo, ele vai encabeçar um conjunto. Vão ser conjuntos unitários com aqueles vértices, tá? E à medida que você for encontrando quais são as arestas de menor peso, bom, enfim, ele é encabeçado por esses vértices. Então são conjuntos unitários. E à medida que você for encontrando as arestas de menor peso, você vai juntando esses conjuntos. Então, por exemplo, eu encontrei que tem uma aresta de 0 para 1 que tem menor peso. Então eu vou juntar esses grupos, esses conjuntos. E assim sucessivamente. Então, os joint set, cada conjunto contém os vértices da árvore, e as operações que você pode fazer são as seguintes. Você tem a opção de find, que é o seguinte. Você ligou as arestas, você ligou os vértices, montou as arestas, e você foi juntando esses conjuntos de acordo com essas arestas que você juntou seus vértices. Num determinado momento, por exemplo, se eu comecei com uma aresta de 0 para 1, eu juntei o conjunto de 0 com o conjunto de 1. Agora esse conjunto tem dois elementos, e ele é encabeçado por 0. Foi o primeiro vértice que eu estive. E de 2, eu tenho outra aresta para 3, que também tem o menor peso. E aí, eu vou juntar também esses conjuntos. Eu vou juntar o meu conjunto que tem 0 e 1 com o meu conjunto que tem 2. Agora esse conjunto novo tem 3 elementos. E ele continua sendo encabeçado por 0. E esse elemento que representa, esse elemento que encabeça esse conjunto, é o elemento que vai ser retornado quando eu usar essa função findU. Então, por exemplo, desse meu conjunto que tem o 0, 1 e 2, se eu estou no vértice 2 e eu quero saber qual é o elemento que representa esse conjunto, se ele está em algum conjunto e qual elemento representa ele, eu chamo essa função e ele vai me retornar o 0, que é o elemento, o vértice, o nó que representa esse conjunto. Eu tenho também a função union, que quando verificado que esses dois vértices possuem uma aresta com custo mínimo, eu vou unir esses dois conjuntos. Então, assim como eu uni o vértice 0 com o vértice 1, que eles têm o menor custo, eu vou juntá-los no mesmo conjunto. E temos a função sem também. Ela, basicamente, ela não é estritamente necessária de ser criada, é mais por uma questão de modularização do código, porque o que ele faz? Ele verifica se os vértices, os dois vértices que eu estou observando, que eu estou vendo se tem uma aresta que possui custo mínimo, elas pertencem já ao mesmo conjunto. Que eu posso estar passando por uma aresta que eu já visitei, e foi uma aresta que eu já coloquei na minha árvore geradora mínima. E como ele faz isso? Por trás, ele possui uma verificação utilizando a função find. Então, ele faz um find com o meu vértice U e retorna qual é o elemento que encabeça esse conjunto. Ele faz a mesma coisa com V e vê quem é o elemento que encabeça esse conjunto. Se for o mesmo elemento, quer dizer que eles já pertencem a esse conjunto. Ele já faz, essa aresta já faz parte da minha árvore geradora mínima. Portanto, não vai ser inserida de novo nesse meu subgrafo. Aqui a gente tem o pseudocódigo. A gente fez os pseudocódigos pensando no pessoal que
não vai utilizar C++, né, na competição. Pode ser que tenha gente aqui que não vai usar. E colocar uma implementação direta de C++ aqui pode ser que não contemple a todos. Então, por isso, a gente optou por fazer um pseudocódigo e também mostrar uma implementação rápida. Então, como funciona? Essa seria a representação da minha função de cross-call, na qual a gente tem o meu subgrafo vazio, né, no início, e eu vou iterar sobre todos os meus vértices do meu grafo principal e vou criar um conjunto com eles, aqueles conjuntos unitários que eu comentei. Depois, a gente vai pegar todas as arestas, né, pode ser num vetor de pair, por exemplo, e eu vou ordená-los em ordem crescente, tá? Da que tem menor peso para maior peso, porque aí vai facilitar a nossa vida na hora de procurar as arestas que possuem o menor peso. Obviamente a gente vai ter que olhar também aquelas outras características, ver se não forma ciclo ou se aquela aresta não foi inserida. Mas essa ordenação já facilita muito a nossa vida. Então, posteriormente, a gente vai iterar sobre essas arestas, tá? E cada aresta é formada por 2 vértices, e esses vértices a gente vai ver se esse vértice tem custo mínimo, né? Então, nesse primeiro momento, como está tudo ordenado, né, a gente já vai começar com a aresta de menor peso. Então, a gente vai ver essa aresta de menor peso, vai ver se ela já foi inserida no meu subgrafo, na minha árvore geradora mínima. E se eles já forem inseridos, quer dizer que eles vão estar no mesmo conjunto já. Se eles estiverem em conjuntos diferentes, então eu adiciono essa aresta na minha árvore geradora mínima e eu uno esses conjuntos. Tá? Caso eles não estejam unidos, eu junto esses conjuntos. Essa junção geralmente é feita da seguinte forma. A gente tem um grupo que possui, por exemplo, 5 elementos, um conjunto que possui 5 elementos e um conjunto que possui 3. Tá? Que seriam essas minhas árvores separadas, essas ligações de arestas que eu fiz anteriormente. Quando eu vou juntar, eu insiro, eu dou um append, eu concateno, basicamente, o menor conjunto ao maior conjunto. Então, o representante desse novo conjunto formado vai ser o cara que já era representante do maior conjunto antes. Tá? Então, ele concatena o maior conjunto com o menor conjunto, e o cara que vai representar eles é o cara que vai ser retornado pelo find, caso aquele vértice seja, qualquer um dos vértices presentes nesse conjunto seja solicitado, vai ser o vértice que já representava o maior conjunto antes dessa junção, dessa concatenação. Tá? Então é basicamente isso, o algoritmo de Kruskal. E aqui temos uma representação gráfica rápida, onde foi feita a ordenação das arestas no seu algoritmo em ordem crescente, e nossa primeira aresta é essa aresta que liga o vértice H ao vértice G e que tem peso, tem custo 1. Então ela é a que tem menor peso. Começamos com ela então. No próximo passo a gente vai ver, a gente vai percorrer a nossa fila ordenada, né, a nossa lista ordenada, e vai ver que o próximo que tem custo mínimo, né, dependendo da forma como ele foi inserido, pode ser a aresta que liga o vértice C ao vértice I, que tem custo 2, ou pode ser também a que tem o vértice G e o vértice F, essa aresta que também tem peso 2. Qualquer uma delas é plausível, depende da ordem que ela foi inserida nessa sua lista. Tá? Na forma que ela foi, e isso vai impactar na hora que você ordenou ela, em qual dessas arestas foi inserida primeiro. Nesse caso, a gente escolheu essa daqui do 2, certo? E, posteriormente, na hora que a gente continua a percorrer essa nossa lista, qual que é que tem o próximo menor peso? É a 2. Se a gente inseriu essa, agora a gente vai inserir essa. Essa tem menor peso. Tá, beleza. Forma ciclo? Não forma ciclo. Então ela pode ser inserida. Tá? Ela já não tinha sido inserida antes, ela tem o menor custo e não forma ciclo. Então a gente insere ela. Cada conexão, cada aresta que eu fiz aqui, como ela não possui ciclos, ela pode ser chamada de árvore. Tá? E no final das contas, quando a gente ligar estas árvores, a gente vai ter o que a gente chama de floresta.
continua mantendo as propriedades de que é acíclico. Essa sua floresta, ela é acíclica, assim como as árvores que a compõem. Então, num próximo passo é esse, conectaria o 2. Depois, a gente tem o 4 que liga C e F, a gente tem o 4 que liga A e B. Depende da ordem de inserção, por exemplo. Podemos colocar o que saiu de A e B. Depois, a gente conecta a de C e F. Forma ciclo? Não forma ciclo. Já foi inserida? Não foi inserida. Tem peso 4, menor custo, entra também. E assim para todos os vértices, para todas as arestas que possuem menor custo. E o resultado final é esse, tá? Começamos com o 1, depois o 2, novamente o 2, o 4, posteriormente o 7, e assim sucessivamente. E a árvore final, a árvore geradora mínima, é essa daqui, tá? Podemos ver que não tem ciclos, ó. Eu não consigo acessar esse meu vértice E por outra aresta, que não é de D. Da mesma forma D, tá? E se eu iniciei em I, eu chego em C, tá? De C para F, de F para G, e assim temos a árvore geradora mínima. Aqui a gente tem a implementação, a gente tem essa minha estrutura que vai conter os dois vértices, que aqui na verdade seria o conjunto de arestas, tá? Seria um vetor que armazena o conjunto de arestas, na qual a gente tem um vértice U, um vértice V, e o W, que seria correspondente ao peso dessa aresta. A gente tem também uma outra lista que vai armazenar as arestas que formam essa minha árvore geradora mínima, tanto que ele compartilha da mesma estrutura. A gente tem as variáveis que são os números de arestas, elas são globais, o valor total da soma dos pesos das arestas, tá? E a posição que vai ficar variando o meu vetor o meu vetor que vai armazenar a árvore geradora mínima. Aqui foi utilizado apenas uma função daquelas três que eu citei, que seriam o find, o union e o sem. Aqui foi usado só o find e foi se adaptado no restante do código, na função principal do cross-call, as mesmas funcionalidades que teriam se eu criasse modularizado com aquelas funções. Aquele mesmo código vai estar aqui dentro. Não vai estar encapsulado, não vai estar modularizado, mas vai estar aqui dentro. Então, começamos com o método find, na qual eu vou enviar um vértice como argumento, e eu vou verificar se esse vértice ele é diferente do pai dele. Por quê? Vamos supor que se esse vértice ele ainda não foi ligado a ninguém, ele ainda é um conjunto unitário. Ele ainda está sozinho nesse conjunto. Se ele está sozinho nesse conjunto, ele é o próprio pai dele. Tá? Dele chega nele mesmo, ele é o próprio pai dele. Então, a partir do momento em que eu concatenei, juntei esses conjuntos, o pai dele passa a ser outro. Certo? Então, por isso fazer essa verificação. Eu verifico se esse vértice que eu mandei como argumento ele é diferente do pai. É diferente do pai. Se ele for diferente do pai, eu altero o meu pai aqui, temporariamente, para continuar pesquisando qual que é o pai desse meu pai. Se esse pai do meu pai, se esse vértice que veio antes dele, né, no conjunto, ele tem mais um vértice anterior. E dessa forma a gente vai chegando recursivamente até o elemento que encabeça nosso conjunto, que é o representante do nosso conjunto. Tá? Caso, né, e no final das contas, ele vai retornar quem que é o elemento que encabeça esse meu conjunto. Então, de forma recursiva, ele vai verificando se esse meu pai desse vértice tem mais nós pais, mais vértices pais, e se tiver, ele vai indo até encontrar o representante desse conjunto. Agora a gente entra na função propriamente de Kruskal. A gente começa com 0 a posição do meu vetor de árvore geradora mínima, e a gente vai inicializar, por assim dizer, nossos vértices. O que acontece? Aqui é que eu vou criar os meus grupos unitários, tá? Aqui é que eu vou criar os meus conjuntos unitários. Neste caso em específico,
Na verdade, sim. Aqui eu crio os conjuntos unitários, onde o pai dele é ele mesmo. Tá? Ele sempre começa com o pai dele sendo ele mesmo, porque ele é um conjunto unitário. Eu ordeno esse meu conjunto de arestas, daquela mesma forma, deixando em ordem crescente, deixando como os primeiros elementos a que tem custo mínimo. E agora eu vou iterar sobre essas arestas. Eu vou armazenando o valor dos meus vértices, quem são os meus vértices, né? E vou verificar também quem são os pais deles, para ver se esses meus vértices já não têm se eles já não pertencem ao mesmo grupo, né? Se eles pertencem ao mesmo conjunto, então quer dizer que ele não vai ser, essa aresta não vai ser inserida novamente na minha árvore geradora mínima. Então, por isso, feita essa verificação. Então, aí eu verifico, é diferente? O conjunto em que o meu vértice U pertence é diferente do conjunto que meu V pertence? Meu outro vértice pertence? Se ele for diferente, eu vou unir esses conjuntos, tá? Eu vou unir esses conjuntos e vou adicionar ele na minha lista da árvore que representa a lista de arestas da minha árvore geradora mínima. E também vou somar ao peso total, porque no final dessas iterações eu vou obter quem é a minha árvore geradora mínima e meu peso total mínimo, otimizado. Agora a gente entra no algoritmo de Prim. Ele também tem uma abordagem diferente de o que ele considera uma aresta segura, que é aquela aresta que pode ser inserida sem nenhum problema, sem prejudicar a formação da minha árvore geradora mínima. Neste caso, a gente não vai pegar a aresta que tem o menor peso do meu grafo. A gente vai escolher de forma arbitrária um dos vértices do meu grafo, e a partir dele eu vou verificar quais são as arestas incidentes. Tá? Então eu verifico quais são as arestas incidentes, e entre essas arestas incidentes eu vou pegar o que tem o menor peso. Então, neste caso, eu escolho qual vértice eu vou começar, e não vou para a aresta que possui o menor peso logo de cara. Então, é uma aresta que possui o menor peso e que seja incidente a um vértice que já pertence à árvore, tá? Iniciando-se num vértice arbitrário. Ele também não pode ter sido inserido antes e também não pode formar ciclos, senão ele não vai formar uma árvore, né, se ele tiver ciclos. A complexidade dele é a mesma de Kruskal, tá? O A log de V, onde A é o número de arestas, e V é o número de vértices do meu grafo principal. No meu pseudocódigo, eu vou ter a seguinte forma. Eu vou iterar sobre meus vértices, tá? E para cada vértice, eu vou dar um peso infinito para ela, para esses meus vértices, num primeiro momento, mas essa chave, esse atributo chave que eu estou falando aqui, vai armazenar, no final das contas, o menor custo entre as arestas incidentes nesse meu vértice U. Então, de todas as arestas incidentes nesse meu vértice U, eu vou armazenar o que tem o menor custo nesse atributo. Aí o pai, aqui a gente pode colocar ele como sendo ele mesmo, mas aqui nesse caso eu coloquei ele como nulo. Ele não tem pai. Ele é só ele mesmo, não tem nenhum nó que antecede ele. Nós vamos colocar... esse algoritmo ele é muito parecido com a BFS e é muito parecido com o Dijkstra também. Ele também usa uma abordagem de fila de prioridades, tá? Então a gente vai usar uma fila de prioridades para armazenar todos esses meus vértices, tá? Que contém esses atributos, né? Atributos de chave, que é o menor valor da aresta que incide nele, e também quem é o pai. Então, feita uma fila de prioridades com esses vértices, eu vou iterar sobre esses vértices enquanto ele não for vazio, e eu vou retirando, eu vou dando um pop nessa minha fila, e o pop ele retira e também pode ser atribuído a uma variável. Então eu atribuo esse meu vértice, a variável U, por exemplo, e depois eu vou iterar na minha lista de arestas que eu citei anteriormente no exemplo do Kruskal, essa minha lista de arestas, e eu vou iterar sobre esses vértices, e eu vou verificar sempre se esse vértice ele tá nessa minha fila, certo?
se ele está nessa minha fila, e se ele tiver na minha fila, eu verifico se o peso entre as arestas, entre o peso da aresta que liga U a V, sendo U o primeiro elemento que foi retirado aqui da lista, se ele for menor que a chave, numa primeira iteração, como esse valor começa com infinito, sempre vai ser menor. Então, o peso que vai ser inserido aqui, ele vai ser menor que a chave, que é infinito. Bom, então, na primeira iteração, eu vou fazer as atribuições. Essa condição, ela dá verdadeira. E aí, eu vou colocar aqui o pai de V, que é esse meu vértice que eu estou iterando, é o U, ou seja, tem uma aresta incidente, que parte de U até V, e também vou colocar como peso de V, o peso, ou seja, qual que é o menor peso das arestas incidentes de V é esse peso atual, nesse primeiro momento. Pode ser que, após uma outra iteração, visto que nesse vértice tem outra aresta incidente que possui um menor peso, e, portanto, vai ser substituído nesse valor, tá? Vai variando de acordo com as iterações. No final das contas, eu vou ter quem é minha refrigeradora mínima, né, e o peso total mínimo também. E aqui a gente tem a representação gráfica dele, que funciona da seguinte forma. No exemplo de Kruskal, a gente começou com o menor peso, a aresta de menor peso. Nesse caso, foi escolhido que nós vamos começar pelo vértice U, que é o que pode ser o primeiro vértice que foi inserido no seu grafo. Na hora que você for modelar, fazer o seu código, você pode pensar dessa forma, que você sempre vai começar com o primeiro vértice que foi inserido no seu grafo. Então, começando em A, ele tem duas arestas incidentes. Ele tem a aresta incidente de A para B e a aresta incidente que parte de H para A. O valor delas, qual que é o que tem o menor peso entre essas arestas incidentes, né? É o 4, que liga A e B. Portanto, essa aresta ela vai ser inserida na minha árvore geradora mínima, né? Ela não possui ciclos e ela não tinha sido inserida antes, então ela é a primeira a ser inserida. Ok. Numa próxima iteração, eu vou verificar. Depois dessa ligação, partindo de B, eu tenho quais arestas incidentes? Eu tenho a aresta de B para C, que tem peso 8, e tem a aresta de B para H, que tem peso 11. Qual que tem menor? A que tem peso 8. Portanto, essa aresta também vai entrar na minha árvore geradora mínima. E assim sucessivamente, para todas as arestas incidentes de cada vértice, eu vou fazendo essa verificação de qual delas tem menor peso, inserindo na minha árvore geradora mínima. E no final das contas, eu obtive a mesma árvore geradora mínima do de Kruskal, exatamente a mesma, né, usando um algoritmo diferente, mas seguindo da mesma forma. De C, eu comecei, como ele usa uma estrutura de BFS, então, por exemplo, eu parti de B para C, né, essa aresta que tem custo mínimo. Eu estou em C agora. De C, qual das arestas incidentes a ele? Quais são as arestas incidentes? Eu tenho a aresta de C para B, eu tenho a aresta de C para D, de C para F e de C para I. De C para B, ela já foi inserida, então eu ignoro ela. Agora, entre essas três arestas, a que tem menor peso é o I. Que vai para I, que tem peso 2. Ok, inserida na minha árvore geradora mínima. Tá. Agora, eu vejo de I, eu tenho 7 e eu tenho 6. Mas de C, eu tenho 4 e eu tenho 7. Qual desses é menor? É o 4, então ele vai para o 4. E do 4, ele está em F. F tem duas arestas incidentes. Ele tem 3 arestas incidentes. Ele tem a que já foi inserida, que é de C para F. Ele tem a de F para E, de F para G. A que tem o menor peso entre elas e que ainda não foi inserida é a de F para G, que tem peso 2. Agora de G para H. Porque a gente tem a de G para F, que também já foi inserida, a de G para I, que tem peso 6, e G para H, que tem peso 1. Melhor a que tem peso 1. Aí agora a gente está no H. No H, a gente tem essa aresta que já foi inserida, a gente tem
a aresta com peso 7 e a aresta com peso 8. Só que se eu juntá-las, se eu colocar essas arestas, eu vou formar um ciclo. E eu não posso formar um ciclo. Então eu não posso inserir nenhuma dessas duas arestas. E aí eu volto para o C. Eu volto lá para o C. Eu vou fazendo aquela volta da recursão. Eu vou desempilhando, né? Eu volto para o G. G, ele tem as arestas 1, 6 e 2. A gente já viu que é o 1, então volta. Quem já viu que é o 2, volta para o C. Chegou no C, todas essas 3 arestas já foram inseridas. Agora só sobrou o 7. Então ele faz a ligação do C para o D. Não forma ciclo, não tinha sido inserida antes, agora vai ser inserida. Aí a gente tem 3 arestas incidentes de D também. A de C que já foi inserida, a de D para F que ainda não foi inserida e a de D para E. A que tem menor custo é a de D para E. E agora também não posso fazer mais nenhuma ligação, senão eu vou formar um ciclo. Só sobrou uma aresta de E para ser marcada, mas ela faz com que forme um ciclo. E isso quebraria a minha árvore geradora mínima, não entra no conceito de aresta segura e, portanto, não vai ser inserida. Tá? E aqui é basicamente a mesma abordagem do Dijkstra, é praticamente a mesma coisa, tá? A gente tem também o nosso vetor de visitados, né? Verificar se aquele nó foi visitado, que usa a abordagem de BFS. A gente tem também a nossa fila de prioridades. A gente coloca os pesos dos meus vértices com infinito, num primeiro momento, né? Para que na hora que eu fizer uma comparação eu consiga ter um primeiro valor atribuído, ou seja, sempre que eu comparar o peso de uma aresta com esse vértice, como ele é infinito, sempre vai ser menor o valor que eu vou inserir, o peso da minha aresta. A gente tem também um vetor de π, né, que vai armazenar os meus vértices predecessores àquele vértice I. A gente vai inserir esses meus pares que contém qual que é o peso inicial e qual que é meu vértice de início. Então, essa minha fila de prioridades, ela vai ter vai armazenar um par de inteiros, na qual a gente vai ter uma distância, um custo para aquela aresta, né? Lembrando que essa ideia aqui é aquela da chave, que seria o menor peso entre as arestas incidentes nesse meu vértice. Então é a mesma ideia. E começa com total 0. E aqui eu vou dando pop nessa minha fila de prioridades, eu vou tirando esses meus elementos, né? Eu vou dando pop e vou visitando eles, da mesma abordagem de BFS normal. E essa foi a nossa apresentação, esse é o nosso material de apoio. A gente vai também, a gente está montando ainda alguns algoritmos, alguns programas em C++ desses nossos algoritmos que a gente explicou nessa aula, e a gente vai disponibilizar no GitHub para vocês, tá? Ainda está em montagem, tem alguns algoritmos, alguns códigos já, e estamos inserindo o resto. Sim, É isso aí, eu muito vou obrigado. passar o GitHub aí no chat já. Perfeito, então vamos abrir para dúvida. Aí qualquer coisa, se vocês precisarem, né, eu, o Renê, o Wilson, a gente pode dar um help, só vocês falarem. Antes, né, só alguns comentários rápidos. Vou mandar o link aqui do YouTube do nosso canal, depois eu coloco a gravação lá. E pessoal, né, tá vendo o gráfico pela primeira vez. Eu sei que é um tema um pouco extenso, um pouco difícil, mas acho que eles apresentaram super bem. O nosso canal também tem outros vídeos. Tem inclusive, né, a primeira aula de grafos que é equivalente ao conteúdo de hoje, mas eu acho que eles explicaram muito melhor do que eu, então. Mas tem outros conteúdos lá, parte de fluxo, emparelhamento. Para quem quiser se aprofundar nisso, pode ver lá. Além disso, né, para quem for competir na maratona, grafo sempre cai, sempre é um tema importante. E o que eu acho interessante é que, né, vocês sabem que na maratona vocês podem levar código, né, em tempos normais era impresso, agora vocês podem usar o próprio computador, então vocês têm à disposição esses códigos, e muitas vezes vocês não vão mexer muito nele, né, o pessoal que treina comigo sabe que eu sempre incentivo a focar na modelagem e
e não adaptar muito o algoritmo, né? Ou quando tiver que adaptar, às vezes não tem jeito, que sejam as menores alterações possíveis. Na maioria das vezes a gente consegue modelar o nosso problema para se encaixar naquilo. Eu até sugiro o exercício desvio de rota, que eu acho que é um bom exercício iniciante para trabalhar com Dijkstra, onde você não tem que mexer nada no algoritmo do Dijkstra, é só pegar ele, mas a forma que você monta o seu grafo é que é determinante. Bom, meus comentários eram esses. Aí abro para as dúvidas de vocês. E claro, e não esqueçam de quem está participando, de mandar a cidade e a instituição de onde é, para a gente ter uma ideia. Tem um exercício, deixa eu ver se eu. Que é bem exemplificado. Deixa eu pegar ele aqui. Que ele é bem interessante ele mostra bem como utilizar essa questão da árvore geradora mínima. Só um minuto aí. Deixa eu só ajudar. Na realidade, em vez de você ter um grafo com um monte de aresta que ligue todo mundo a todo mundo, que vai ficar muito caro, ok? Uma forma de identificar se o problema vai aplicar o MST é assim: você tem uma rede, beleza? Você tem que considerar que de alguma forma você vai conseguir ligar todo mundo, tá? Mas não precisa de aresta de todos para todos, ok? Mas todo mundo tem um caminho que você consiga atingir, beleza? Por exemplo, nesse caso aqui, você tem um caminho que você consegue ir do A ao B, beleza? Você tem um caminho que você consegue ir do C pera um pouquinho. Do C ao F, entendeu? Então, para quaisquer dois pares, você sempre vai achar um caminho para ir, tá? Sem ter que ter um grafo lotado de caminhos. Um exemplo que eu gosto de dar é mais ou menos assim, né? Seria bom se, por exemplo, Bauru tivesse voo para todos os lugares do Brasil, o aeroporto, certo? Mas isso fica muito caro. Então, o que acontece, né? Acontece que Bauru tem alguns voos para Campinas e alguns voos para São Paulo, né? São os verdadeiros hubs, assim. Tá, então, e aí, desses lugares, você voa para outros lugares. Tipo, Campinas você tem um monte de voo que chega em Brasília, por exemplo, que aí distribui para outros lugares. Então, você consegue, de Bauru, aí ir em qualquer outros lugares cobertos por aeroportos. Mas você não tem um voo direto. Tá? Você tem que passar por outros vértices até chegar nesses lugares ali. E esse percurso, vamos dizer assim, ou melhor, essa rede é uma rede mínima, né, de valor mínimo, de custo mínimo. Beleza? Então, essa é uma dica interessante para os nossos maratonistas, né? Que assim, sempre que você vê um problema, você já percebe que é um problema de grafos, tá? Assim, qual algoritmo você vai poder aplicar, né? Quando você for modelar o problema, né? Um deles usando a árvore geradora, essa ideia que a gente acabou de passar aí. Beleza? Então é bom para os maratonistas de plantão colocar e deixar sempre montado os seus algoritmos de grafos, né? Ou usando matriz de adjacência, ou usando lista, né? Deixar ali pronto para você usar, ok? Identificou o problema, modelou o problema, você pega aquele código e põe para funcionar. Tranquilo? Só complementando, né, é importante a gente diferenciar a árvore geradora mínima de caminho mínimo, certo? Né? Nos problemas, como que isso aparece. Normalmente, quando você quer o caminho mínimo, e aí você vai aplicar aí o Dijkstra, o Bellman-Ford, você tem um vértice inicial, né? A partir de um certo vértice, qual que é a menor distância dele até um outro vértice ou até todos os outros vértices, né? A gente tem uma árvore de caminho mínimo, onde a partir de uma certa origem, você sabe a menor distância a todos os outros. Na árvore geradora mínima, né, ou no problema da extensão mínima, é uma coisa mais geral, né? Você quer saber, dado um certo grafo, qual árvore que você continua com todo mundo ligado, como o Wilson falou, mas com custo mínimo. Então é comum os problemas, tipo assim, você tem um mapa com possíveis ligações de estradas, possíveis ligações de linha telefônica, você quer saber qual que é o menor custo para construir aquelas estradas ou construir aquelas linhas telefônicas de forma que todo mundo esteja conectado.
Então aí que a gente quer a MST, né? A gente quer a árvore geradora mínima. Agora, se ele falar a partir de uma certa cidade, como que eu chego em qualquer outra com distância mínima? Aí é um problema de caminho mínimo. E claro que sempre vai ter alguma variação, alguma coisa, algum detalhe a mais, né? Por exemplo, você quer uma árvore geradora mínima, mas você tem uma estrada específica que tem que estar nela. Então aí vai do problema e aí vai da modelagem de vocês. Uma outra dica, talvez, para os maratonistas é o seguinte: tem problema que você vai usar o MST, mas você tem que fazer alguma modificação no algoritmo, entendeu? Para tratar alguma situação lá. E tem alguns problemas, eu acho que é os mais fáceis, onde você modela o problema e aplica o algoritmo direto. Tá? Eu acho que assim, o primeiro caso é o mais chatinho, entendeu? Onde você entende, por exemplo, o Dijkstra e fala, opa, mas aqui eu tenho que fazer um determinado teste aqui dentro, né? Para preparar um dado para alguma coisa. Então, tem que fazer uma pequena modificação lá. Esses são os mais chatinhos, na minha opinião. O Dijkstra, né, por padrão, a gente considera como menor custo, mas a gente poderia adaptar ele para ser um problema de maximizar, certo? Então, ao invés de custo, de repente a gente teria lucro aí, ou algo nesse sentido, ganho, e aí você quer maximizar. Novamente, né, você tem sempre a opção de mexer no algoritmo ou não, né? Eu prefiro não. Então, se você coloca os custos negativos, por exemplo, você inverte, você transforma um problema de maximização em minimização. No caso do Dijkstra, talvez seja até mais fácil mexer no algoritmo, porque eu não reparei muito hoje na implementação ali, mas no C++, a RIP ela é uma RIP máxima, né? Então a gente já coloca o valor negativo ali para inverter, já é uma gambiarra. Então, se você quer maximizar, é só tirar a gambiarra que você vai ter esse resultado. Mas sim, Outra dá para coisa fazer essa adaptação tranquilamente. Que a pessoa pode pensar também se é uma maneira de você, por exemplo, se você falar de maior lucro, você pode pensar com menor despesa, entendeu? Também, né? Aí você olha esse complemento e trata o complemento. Também é uma maneira. Aí você não muda o algoritmo. Aí no final você volta pro que era. Tá? Só agradecer pelo pessoal. Foi uma oportunidade legal vir aqui trazer esse assunto. Eu acho que quando você ensina, você aprende mais, né? Porque você, queira ou não queira, tem que estudar, tem que pensar na parte da didática, nos exemplos, e então isso faz com que você aprenda muito. Então, ensinar é uma maneira legal de aprender. Sim, a gente teve que, inclusive, revisar algumas coisas que a gente nem lembrava muito bem para colocar aqui. Ajuda da maratona. Uhum. Com certeza. Bacana. Bom, então, obrigado aí, pessoal. E à tarde eu vou assistir de camarote, né? Mais ou menos essa ideia, né? Warm-up. Falou, abraço a todos. Tchau, tchau. Vamos, vai dar tudo certo. Tchau. Valeu aí. Abraço. Falou, gente. Abraço. Valeu. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau a todos. Novamente, muito obrigado pela palestra, pelo seminário. Acho que foi muito bom. Abraços, Renê. O pessoal Abraço. deve ter aproveitado bastante. E boa sorte a todos no warm-up hoje. Obrigado.